Olá, muito boa noite a todos vocês que mais uma vez nos acompanham, me acompanham, nesse caso hoje, no estudo bíblico da noite de hoje. Eu disse me acompanham por quê? Porque hoje estamos aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e eu. Então, eu gostaria que você desse o seu boa noite, nos cumprimentasse aí e daqui a pouquinho, se eu der conta, trabalhando sozinho é mais complicado. Se eu der conta, eu cumprimentarei vocês hoje. Caso não, então me perdoem porque a minha esposa está sem condições de participar hoje e as meninas estão na casa da vovó Luzia, que já entrou aí, né? Então, boa noite à vovó Luzia, boa noite às meninas que estão acompanhando também, ok? E a Neire também, não sei quem está na Neire hoje, acho que deve ser a Loide, né? Vou anotar aqui. Então vamos dando boa noite para mim aí, gente, para eu poder anotar vocês aqui, ok? Neire, a Dona Luzia, acho que a Loide está aí. A Elizabeth, peraí um pouquinho só, gente, me dá um pouquinho de... Luzia, Elizabeth, deixa eu anotar aqui, Elizabeth. Quem mais está com você? Elizabeth, fala para mim, por favor. Dona Maria Xavier, Elizabeth, Dona Maria Xavier. E aí, mais para frente, eu vou comentar vocês, tá bom, gente? Porque hoje, como eu disse e repito, eu estou acompanhado pelo Espírito Santo. Agora eu estou vendo aqui os nomes aparecendo com mais facilidade. Dona Maria, Elizabeth. Boa noite a todos, boa noite a Sofia. Está com a Elizabeth. Então, Elizabeth e Sofia. Boa noite a vocês aí, minhas queridas, amadas irmãs. Noel, boa noite, seja bem-vindo, Noel. Espero que a Elaine, a Sidoca e a Ariane também estejam atentas aí, Elaine, Sidoca e Ariane. Espero que a Ariane esteja melhor, viu, Noel? Fala para nós aí, tá? Vai dando notícias, tá bom, gente? Eu estou aqui acompanhando hoje do meu laptop porque eu quero ver se eu consigo colocar letra para vocês aqui do hino que eu pretendo cantar. Boa noite, Lisbeth. Seja muito bem-vinda. Agora a Neire deu o ar da sua doce presença, né, Lisbeth e Neire? O ar da graça, né, Neire? Bem-vinda, viu? Dona Luzia de novo. Ajudaremos escrevendo os versículos. Eu acho que isso aí não é a Luzia que está escrevendo, não. Eu acho que é a Lolo. Boa noite, minha filha. Lolo. Então, a Lilica e a Caris que estão lá também. Ajudaremos escrevendo os versículos. E se for você, você fala. Se não, se for a Lilica, usando o seu celular, fala aí para mim. É a Lilica, papai. Boa noite, Giovana de Agudos. Que bom, a primeira vez eu acho que vejo a Giovana por aqui, não é? Então, à medida que vocês forem chegando, vão colocando seus nomes aí. Vânia, boa noite. Aí, como eu estou sozinho aqui agora, então eu vou ter que parar um pouquinho, Vânia. Eu espero que o presbítero Nilson esteja também aí. Eu sei que vocês estão participando de um período, né, muito legal, que é poder curtir aí os dois, porque as meninas estão envolvidas em várias atividades, né? A Isa e a Júlia. Boa noite, as Dona Zilda, boa noite a Rosa, Onofre. E o Noel me disse, sim, pastor. Graças a Deus a Ariane está bem melhor. Muito bem. Graças a Deus, Noel. Que bom. Fico muito feliz em ouvir. Claudemir, boa noite. Espero que imagem e som estejam muito bons para vocês, porque eu estou, como eu disse aqui, sem assessoria hoje. Pedro, boa noite. Então, hoje eu chuto, eu seguro o pênalti, né? Se der, né? Vamos ver se dá certo. Então vamos lá, gente. Eu quero começar cantando enquanto o pessoal vai chegando aí, porque outras pessoas vão chegando e acabam entrando um pouquinho atrasadas, né? Um pouquinho depois. Mas vamos cantar, tá bom? Há um cântico que está baseado no Salmo 19, não é? Que diz assim:
Faltou, peraí, gente. Que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Muito bem, quem chegou depois aí foi a Gabi, acho que a Marta e o seu Joel lá de Agudos, confirmem para mim, por favor. A Gabi eu pude ver aqui, tá muito fácil. Tudo bem, Gabi? Boa noite a você, boa noite ao seu digníssimo, que Deus abençoe sua vida, viu? E acho que a dona Marta e o seu Joel, só confirmem para mim, para eu ter certeza, porque eu estou vendo a imagem, mas eu não vejo o nome. Ok, pessoal? Bom, hoje, como eu disse, estamos aqui, eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo e vocês. Então nós vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus sobre o nosso estudo bíblico desta noite, tá bom? Feche seus olhos aí, depois desse dia meio atribulado, corrido, cansativo. Tem sido dezembro, né? Dezembro é isso aí. Então nós vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Lilica, já vi que é você que está aí com o celular da vovó, então me ajuda, tá bom? Aí, quando você puder escrever, eu vou pedir aqui, você escreve aí, tá? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, graças te rendemos por esta noite. Nós, ó Deus, temos vivido dias muito complicados, dias corridos, dias difíceis, não apenas por causa da época. Deveria ser uma época muito tranquila, porque afinal de contas as pessoas falam do nascimento de Jesus como se tudo girasse em torno disso. Na verdade, não é assim. Nós observamos que tudo corre muito em torno de nós, em torno das pessoas que estão ao nosso redor, do nosso trabalho, as pessoas que têm o trabalho secular, do estudo, das faculdades, dos vestibulares, e sem mencionar os entretenimentos, os amigos secretos, as confraternizações, as festividades que de Jesus tem muito pouco ou às vezes nada. Então, Senhor, eu fico aqui pensando comigo, né? É o valor de tudo isto em relação à eternidade. Se nós não fizermos estas coisas terem algum peso com relação ao teu reino, então elas não representam nada além da nossa descontração, do nosso aprazimento particular, pessoal, de uma satisfação única, que é nossa e, é claro, daqueles que conosco estão participando também. Não é o caso deste momento, Senhor, não é porque nós paramos agora na intenção de abrir a Tua Palavra e de estudá-la mais uma vez, independente de tudo que está se passando lá fora, toda a correria, o compra e vende, as preparações para as festividades, no dia 25 e depois do Ano Novo, independente de tudo isto, Senhor, ajuda-nos a aquietar o nosso coração e a Te buscar, Senhor Deus, com muita paz e muita tranquilidade. Tem misericórdia de nós, nós imploramos e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Lilica, já procura para mim, minha filha, aí o hino Ceifeiros do Senhor, no Novo Cântico, para colocar a letra para mim nos comentários, tá bom? Então, boa noite também a Beth, a dona Alvina, que acabaram de entrar aí. Que Deus abençoe, espero que a sua mãezinha esteja melhor, viu, Beth, tá bom?
E vamos lembrar, meus irmãos, enquanto dá, vocês podem me ajudar, enquanto a Lilica põe para nós no comentário o hino Ceifeiros do Senhor. Eu tenho ele aqui no meu laptop. Enquanto ela põe aí, eu vou fazer o seguinte: me ajudem a lembrar agora o versículo dessa semana. E eu, na correria, deixei a minha Bíblia um pouco distante aqui, gente. Me dá um minutinho só, porque eu vou pegar a minha Bíblia, tá bom? Tá aqui do meu lado, mas eu vou ter que esticar a minha mão aqui. Espera um pouquinho só que eu já volto. Muito bem, aqui está a minha Bíblia. E vamos ver lá o salmo que nós ficamos de compartilhar com vocês. Alguém pode me lembrar aí? Não vou ler agora não, porque tá aqui, não é salmo, é Lucas. Ou Elizabeth. Obrigado, alguém me salvou. Elizabeth, Lucas 1, é verdade, agora eu lembrei. Elizabeth, Lucas 1, versículo 49. Tá bem que tem gente jovem aqui nessa live, porque eu, como diz o Beto, estou cruzando o rio. Né? Então, Lucas capítulo 1, versículo 49. Vamos lembrar lá então? Abra sua Bíblia aí, ó. Mateus, Marcos, Lucas. É o terceiro evangelho, tá bom, gente? Capítulo 1, versículo 49. Agora eu estou lembrado porque foi dito que tem a ver com a oração de Maria, por causa da época, né, do nascimento de Jesus. Ela que fez aquela oração tão linda: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então, versículo 49 diz assim: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Alguém colocou melodia aí, viu? Pois com poder tens feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, santo, santo é o Senhor. Foi a Sofia que colocou. Obrigado, Sofia. Obrigado. Só tem gente esperta aí do outro lado. Que bom. E a Lilica está me devendo a letra do hino Ceifeiros do Senhor. Boa noite, dona Dulce e seu Nilson. Espero que o seu Nilson esteja bem. Ele que teve consulta aí essa semana. Estou sabendo, viu, dona Dulce? Temos orado. E, meus irmãos, hoje eu coloquei aí no grupo da igreja, os irmãos da igreja estão acompanhando aí, sabem, nós colocamos aí todas aquelas pessoas que foram nomeadas. Obrigado, Lica. Já vou abrir aqui para... Agora os irmãos podem acompanhar, daqui a pouco eu toco, tá bom? Então os irmãos da igreja estão acompanhando aí. Postamos hoje, meus irmãos, os nomes, aqueles irmãos que foram nomeados, né, para o ano de 2023, a exercerem várias funções na igreja. E eu me lembro de ter postado também a questão que diz respeito à posse, que será no dia 18. Sobre a posse eu não falei, mas vai ser agora. No dia 18, e sim, o que eu queria dizer é isso. Nós falamos sobre o texto que nós levamos para o nosso estudo hoje, viu? Que tem a ver com a seara. Seara que é grande e cujos trabalhadores são poucos. Então nós vamos cantar sobre este assunto. Tá aí, ó. A Lilica fez a gentileza de postar para mim. Então eu peço a vocês que me acompanhem, por favor, porque este hino é muito lindo e é também muito fácil. Ele diz assim, olha... Vou tirar mais alto para mim um pouquinho, tá bom? Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mais forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e
sem fadiga andarão sem se cansar. Voarão e nas alturas como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão sem se cansar. Voarão e nas alturas como águias serão. É isso aí, meu povo. Já cantamos um hino que tem tudo a ver com o nosso estudo, já falamos o versículo da oração de Maria, e agora o que nos cabe é abrir a nossa Bíblia no texto que nós vamos estudar hoje. Então, no meu relógio lá em cima, que está adiantado, são 7:50. Se Deus quiser, nós vamos até às 8:30, meus irmãos. Então, abra aí a sua Bíblia em Lucas, mesmo texto que já estava aberto, para quem estava lá em Lucas capítulo 1. Continue com a Bíblia aberta em Lucas, eu vou ter que abrir de novo, porque eu fechei. No capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Boa noite, Macedo. Boa noite, meu querido irmão. Boa noite, Kátia. Boa noite a Stephanie também. Então, Lucas 10, de 1 a 4. Diz assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Meus irmãos, vamos orar? Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração, tem misericórdia de nós, grava, Senhor Deus, na nossa vida a Tua palavra. E assim, Senhor Deus, nós andaremos nos Teus caminhos. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós nesses dias, como hoje nós postamos aí, falei, as pessoas que foram nomeadas para o ano de 2023 exercerem funções diversas na nossa igreja, cargos diversos, eleitas ou nomeadas. Me lembrei deste texto aqui que já foi objeto de reflexão na nossa igreja, claro, e em quantas outras igrejas também. E eu então trouxe novamente, por causa desta ocasião, desta época em que nós estamos, meus irmãos, aí nos preparando para encerrar o ano de 2022 e começar o ano de 2023. Então, vamos refletir aqui neste momento em que Jesus, com os discípulos, comissiona 70 deles para uma missão específica. Vamos ver como é que isso pode ser trazido para nós, considerando as coisas que se passaram naquele dia, naquele momento. Então, nessa minha introdução, começo dizendo que Jesus, antes disso que nós acabamos de ler no capítulo 10 de Lucas, havia estado em Betsaida. Betsaida é uma cidade que fica próxima ao Mar da Galileia, bem ao norte da Palestina. E aí, ele planejava ir a Jerusalém.
Ele e os discípulos iriam para Jerusalém. E, claro, tinham que passar pela Samaria. Ou outra alternativa era passar do outro lado do Jordão. Muito bem. O que acontece, então? Jesus foi para Jerusalém, e aí nós começamos o capítulo 10, como você viu, dizendo, depois disto, então, depois desta viagem, depois de vir lá de Betsaida, passar pela Samaria e depois chegar a Jerusalém, Jesus, neste momento, depois de tudo isso que eu acabei de mencionar, enviou 70 discípulos a lugares que ele ainda iria. Entretanto, antes que os discípulos partissem, foram feitas importantes advertências a eles. Está tudo no contexto do capítulo 10, e logo no início mesmo, né? Então nós vamos refletir hoje sobre o assunto, sobre este assunto, e o tema, aí Lilica vai ficar muito esperta e colocar para mim, o tema é uma grande seara e poucos trabalhadores. Oi, Lica, se você não der conta, eu vou aqui, ó. Eu posso anotar aqui também agora, hoje eu estou com o tablet na minha frente, né? Então, o primeiro ponto, o tema, é esse aqui, ó. Tema, uma grande seara e poucos trabalhadores. Então vai aí, vamos ver se entra. Acabei de mandar. Muito bem. Voltando ao nosso texto. Chegou lá. Que bom. O tema é esse, portanto, e eu já deveria ter colocado o primeiro tópico aqui para que vocês me acompanhem aí, então eu volto novamente, porque eu vou colocar, tenham paciência. O primeiro tópico da nossa dissertação de hoje diz assim, bom, me ajudem aí, vocês estão mais livres do que eu, então, para eu ficar mais à vontade aqui, né? O primeiro tópico que eu vou falar, ó, a rejeição, a importância e a urgência. Eu posso fazer assim também, eu posso copiar isso aqui e colar lá, mas eu vou copiar porque é rapidinho, muito fácil. Então, ó, a rejeição, a importância e a urgência é o primeiro ponto de hoje, viu, gente? No outro eu tinha colocado um, mas não é um não, lá é o tema, viu? Eu coloquei o tema, Lili, que você pôs um, não é não, ó. A importância, é isso aí, Lica. Obrigado, então agora eu vou ficar mais tranquilo, tá? Não, foi a Vânia que escreveu. Ei, meu pai, hoje tem muitos assessores. Eu acho que vou conduzir o trabalho sozinho aqui, porque tá dando mais resultado aí com o pessoal aí na assessoria. Então vamos lá, ó. A rejeição, a importância e a urgência. Obrigado, Vânia. Então, vejam só. Aqui mesmo no capítulo, vejam, acompanha aí, no capítulo, um pouquinho antes, no capítulo 9, de 51 a 53, diz assim, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros adiante de si, indo eles, como eu falei, entraram numa aldeia de samaritanos para que lhe prepararem pousada, mas eles não o receberam. Quem eram os samaritanos? Vocês estão lembrados? Era uma mistura de judeus e gentios. Eles não aceitaram a possibilidade de hospedar Jesus e os seus discípulos. E isto foi uma grande indignação para os discípulos, conforme você pode ver lá no versículo 9, no capítulo 9, versículo 54. Eles falaram para Jesus assim, quer que a gente peça que desça fogo do céu e os consuma? E Jesus disse assim, não, eu não vim para isso, eu vim para salvar o mundo, né? Então eles ficaram tão indignados com a rejeição. E por que os samaritanos fizeram isso? Porque eles não se davam, odiavam os judeus, não se davam. E eles perceberam e sabiam que a intenção deles era ir para Jerusalém. Eles não iam hospedá-los e contribuir para este crime, entre aspas. Então, isso causou uma indignação muito grande e aí rejeitaram os discípulos a Jesus e eles tiveram que tomar outras medidas. Então, no texto imediatamente anterior ao capítulo 10,
Nós lemos assim, está escrito aí: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, Jesus está diante de 3 tipos de pessoas. Uma delas diz assim: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus disse: as raposas dos céus têm os seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus voltou-se e disse para o segundo: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Mas Jesus disse: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus diz também, aí outro diz a Jesus, então foram 2. O primeiro disse a Jesus que o seguia, mas precisava primeiro esperar que o pai falecesse, enterrá-lo, etc. Ou talvez, há uma outra linha que entende que não. O pai havia morrido e ele tinha que participar de todo aquele cerimonial fúnebre. E Jesus diz para ele assim: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ao segundo, Jesus chama. Ele diz assim, o segundo, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Jesus diz: depois que ele diz as raposas têm os seus covis, Jesus manda, né? Vem, segue, e ele responde: não, primeiro, deixa que eu vá enterrar meu pai. Esse aqui, né? Esse aqui. Então eu fiz uma mistura, por isso que eu estou aqui meio complicado aqui, ó. Vamos voltar lá então. O primeiro se ofereceu para seguir a Jesus. E Jesus disse: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao segundo, Jesus disse: me segue. E este disse: deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Quando Jesus diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aí o terceiro se oferece para seguir a Jesus, mas pede primeiro para despedir dos seus familiares. E a este Jesus diz: aquele que pondo a mão no arado olha para trás, não é apto para entrar no reino dos céus. Então, observem que eu fiz aqui a exposição de um quadro de rejeição, começando pelos samaritanos, passando por esses 3 homens aqui, que de algum modo não seguiram a Jesus, desde a introdução. Jesus, então, lá atrás entraria, agora, né, planejando entrar em vilas e aldeias, chama os 70, separa os 70, e alguns acham que eram 72, depois eu dou uma pincelada nisso aqui, chama os 70 e dá a incumbência de irem de 2 em 2, preparando o caminho, né, por causa dos lugares aonde ele haveria de ir. Então, eles também, ao serem enviados por Jesus, receberiam algum tipo de rejeição. Mas, como Jesus estava pronto, preparado, já havia sofrido tantas rejeições, eles estavam sendo preparados também para este desafio. Então, Cristo os advertiu, Cristo os encorajou. Lucas, observe aí, se refere a Jesus de um modo que manifesta o reconhecimento de Lucas, o evangelista, de quem é que chama, quem é que vocaciona. Porque quando Lucas escreve, ele diz assim: o Senhor designou. Então, embora Jesus estivesse aí no corpo de humilhação, Lucas já sabia. Os discípulos confessaram de algum modo que Jesus é Senhor absoluto, se prostraram para adorar Jesus. Lucas sabia, né, que Jesus, sendo o Senhor, também estava muito bem consciente sobre o que os discípulos poderiam passar. E, entretanto, eles não deveriam temer, eles deveriam confiar nele diante de qualquer desafio que viesse surgir. Afinal de contas, Jesus é o dono. Jesus retém todo o poder, majestade e também toda a autoridade. Então, assim, Jesus enviou 70. E como eu disse, alguns teólogos acham que esse número pode não ser exato. Em vez de 70, ele teria enviado 72. Mas, na minha opinião, meus irmãos, esta não é uma discussão que precisa ser explorada não aqui, porque
não vai acrescentar nada, não. Dependente de 70, de 72, vamos seguir em frente, porque o mais importante é o que nós vamos ressaltar aqui. Então, Jesus nos manda de 2 em 2. Vamos trabalhar com a ideia de 70, que é o que está na tradução que nós lemos hoje à noite. Então ele manda de 2 em 2. Esse comportamento tem um aspecto prático, né? Quando se está sozinho é complicado. Veja o que está acontecendo comigo aqui hoje. Quando você tem 2 é melhor, né? Salomão disse isso, né? Se um cair, o outro levanta. Se um estiver sentindo frio, o outro aquece, né? Então estar de 2 em 2 é muito melhor. E no Novo Testamento, nós vimos aí João Batista, quando estava na prisão, mandando 2 discípulos perguntarem a Jesus se ele era o que havia de vir ou se eles deveriam esperar outro. Durante a história da igreja primitiva, nós vemos Pedro e João indo orar no templo. Nós vemos Barnabé e Paulo empreenderem viagens missionárias. Nós vemos Barnabé e Marcos, Judas e Silas, Timóteo e Silas, Timóteo e Erasto. Então, há vários textos aqui que eu não vou citar, porque hoje nós vamos ter que ser muito mais práticos do que nós estamos falando em decorrência das nossas limitações técnicas aqui. Eles foram enviados a toda a vila, como nós vimos no texto, cidade e lugar onde Jesus iria pessoalmente. Então, tantos discípulos assim, 70 pessoas, né, mostram, Jesus tinha lá os 12 com ele, mas ele manda 70. Isso mostra a importância da missão que eles realizariam naquele momento. O tamanho do desafio, do trabalho, a urgência decorrente do pouco tempo que Cristo teria para realizar esta missão. Então, primeiro, observe, falando aqui de rejeição, falando, meus irmãos, vou voltar aqui no tópico que foi colocado aí pela nossa irmã Vânia, então, de rejeição, de importância e de urgência. Nós vemos que Jesus sofreu a rejeição, o trabalho era o que ele estava realizando agora, estava revestido de um grau de importância muito grande, não é? E por isso ele era urgente, porque ele não dispunha de tempo suficiente para poder realizar tudo aquilo com muito mais tranquilidade, muito mais, vamos dizer assim, com tempo de sobra. Não, Jesus não tinha. Eu usei a tranquilidade como se Jesus fosse uma pessoa intranquila, né? Mas é força de expressão, é claro. Então, Jesus, o trabalho era importante, tinha urgência. Só que Jesus havia sofrido rejeição, sabia que os discípulos sofreriam rejeição e então lhes deu orientações. E uma delas está aí, seria de rogar, de orar ao Senhor, pedindo que ele enviasse trabalhadores para a seara. Por quê? Jesus disse, na verdade a seara é grande. Que bom, né? Que a seara é grande. Mas Jesus disse, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Então, o segundo ponto, Vânia, minha irmã que está atenta, diz respeito à aceitação, agora o contrário da rejeição, a aceitação, o trabalho e a oração. Pode anotar aí. A aceitação, o trabalho e a oração. Eu creio, meus irmãos, que nós podemos seguir exatamente esta ordem, de acordo com o texto. Aceitação, trabalho e oração. Se por um lado, Cristo foi lá atrás, rejeitado, vindo lá de cima, de Betsaida, rejeitado na Samaria, Jerusalém o recebeu de uma maneira bastante instável. Ora, ele estava diante de um público que era hostil, bastante hostil, ora estava diante de um público mais receptivo. Então, se por um lado Cristo foi rejeitado pelos samaritanos e por fim pelos judeus, como está em João capítulo 1, por outro lado Jesus chamou e vocacionou os 12 que o aceitaram, que o receberam, prontamente ouviram o seu chamado e o atenderam. E de acordo com o texto, agora nós temos 70 recebendo o chamado de Cristo, uma missão específica, e aceitando, acatando esta missão e indo
com algumas orientações e advertências. Então, observe aí o disparate entre esses discípulos aqui e aqueles três que eu mencionei. Na hora da leitura fiz uma confusão tremenda aqui. Aqueles três lá. O primeiro se oferece, mas Jesus diz para ele se as raposas, como vocês ouviram, se lembram, tem os seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É como se aquele rapaz não tivesse muita ideia do que estava desejando ao dizer, eu vou te seguir. No final não foi. O segundo, Jesus chama, ele, não, eu deixo enterrar meu pai e tal. Jesus diz, deixe que os mortos enterrem seus mortos. E o terceiro, não, deixa eu despedir primeiro do som de casa. Jesus diz, aquele que pondo a mão no arado olha para trás não é apto para entrar no reino dos céus. Então, diferente desses homens aí, diferente dos samaritanos, esses que receberam a comissão de ir adiante de Jesus e preparar o caminho, não deram desculpas, não foram odiados, não deram motivos para ser odiados por Jesus, pelos discípulos, e a ponto de pedir fogo do céu. Não. Eles simplesmente ouviram, acataram. Como os discípulos já eram discípulos e só seriam vocacionados e enviados se já tivessem, antes de aceitar este chamado, tivessem recebido Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e como aquele que lhes seria a solução para o pecado e a condenação eterna. Como os 12, à exceção de Judas Iscariotes, que foram chamados e antes de cumprirem o trabalho apostólico, receberam eles próprios a Jesus Cristo como seu Salvador e Libertador. Então, Jesus diz a estes homens que o aceitaram, a estes homens que trabalharam e trabalhavam, Jesus se volta para eles e diz, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Então, ainda que sendo em número bem maior que os 12, que eram 70, Jesus destaca esses dois pontos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então observe que mesmo que Jesus tivesse em mente somente a sua época, isso já seria suficiente. Jesus estava coerente quando menciona o tamanho da seara, a dimensão do desafio, a dimensão, o tamanho do trabalho. Antes de Jesus, o campo de atuação dos que Deus enviou sempre foi muito vasto. Apesar de eles não irem aos gentios como algo comum. Na realidade, ir até os gentios foi exceção no Velho Testamento, e nós temos um exemplo que é o caso de Jonas, e é por isso que fugiu, entrou no navio, e em vez de ouvir a voz de Deus e ir para Tarsis, fugiu para outra cidade, porque ele não queria, em vez de ir para Nínive, pegou o navio para Tarsis. Por quê? Porque Jonas entendia que o evangelho não era, a salvação não era, que Deus não era para este povo gentílico, que os judeus tinham todo o direito de ser chamado povo de Deus, mas os gentios não. Então era exceção no Velho Testamento, mas mesmo assim nós temos o caso de Jonas, que foi chamado para ir até a cidade de Nínive e decidiu fugir para Tarsis. O campo era grande, basta nós darmos uma olhada e perceber quão poucos foram os homens e mulheres que deram a sua vida no Velho Testamento por causa da vontade de Deus. Agora vamos dar uma olhadinha, vislumbre você aí os primeiros séculos. O avanço da igreja indo às nações gentílicas, crescendo exponencialmente. Depois você observa também o declínio da igreja que se seguiu após o quarto século propriamente dito, as mudanças que aconteceram na reforma do século XVI e, por fim, considere também o mundo hoje com 8 bilhões de habitantes. Batemos essa marca este ano, 2022. 8 bilhões. Esta é a seara. Este é o campo. Em Mateus 13:38, Jesus diz que o campo é o mundo.
Então, nós temos diante de nós um desafio sem precedentes. Se você mal sai da sua casa para poder falar para o seu colega de trabalho alguma coisa, fazer um pequeno convite, pense na dimensão da seara. O mundo todo, cada pessoa é o campo, o mundo todo, cada pessoa espalhada pelo mundo inteiro. E eu estou aqui confinado, minha casa, meu bairro, meus vizinhos, meus colegas de escola, de trabalho e até da igreja. Tem gente na igreja que ainda não foi salva e precisa de salvação. Mas Jesus diz, o campo é o mundo. Agora pense, neste mundo de 8 bilhões de habitantes, pense na rejeição que o evangelho continua sofrendo. Quantos são os que realmente estão se disponibilizando para servir o reino de Deus? E quem está mesmo habilitado, este é o ponto que eu quero destacar agora, quantos estão habilitados para pedir, orando e rogando a Deus por mais trabalhadores? A questão aqui tem a ver com a aceitação, tem a ver com o trabalho e tem a ver com a oração, que é o que eu mencionei lá atrás, neste segundo ponto. Quem é que pode orar? É isso que eu quero dizer. É aquele que primeiro, em vez de rejeitar, recebeu o evangelho. E ele prova que recebeu trabalhando, servindo a Deus, incansavelmente. E ao servir a Deus, ele pede ajuda. Senhor, manda colaboradores. É como alguém, imagine você, eu já tive vontade de subir nesse telhado aqui, sozinho. Não é? E, a propósito, ontem, por causa dessa chuva toda que tem dado aí, quando eu entrei na garagem, já havia já havia sinais de que a qualquer momento uma parte muito pequena da garagem podia ceder. Eu evitei, levei o carro para um lado, para o outro, tal, quando de repente o carro cedeu. Né? O piso cedeu e o carro foi junto e eu estava sozinho. Então eu olhei para um lado, para o outro, feliz da vida. E aí Paulo diz, em tudo dá graça, né? E eu fiquei pensando, e agora? Como no dia que eu subi no telhado, aquele dia estava chovendo, começou a chover quando eu tinha subido lá, né? E aí comecei a mexer no cano. E então, quando a chuva começou, eu falei, agora azedou tudo, porque eu estava sozinho. Eu estava trabalhando ali no telhado, podia, Senhor, ir orar, manda alguém, por misericórdia, me dá um help. Ontem eu podia ter dito a Deus em oração, Senhor, manda alguém para me dar um help. Se eu estou de braços encruzados, se eu estou indo de carona, se eu não estou contribuindo para nada, se tudo que eu faço é ficar olhando os outros fazerem alguma coisa, vocês acham que eu tenho algum direito de pedir ajuda? Pedir ajuda para não fazer nada. Pedir ajuda para ficar olhando os outros trabalharem. Pedir ajuda para ver os outros servirem. Não. É quem está servindo que ora. Precisa de ajuda e pede ajuda. Então é isto que eu pergunto aqui. Olha, presta atenção. Quem é que faria esta oração? Os que receberam a Cristo. Os que estão trabalhando. Então, não são os samaritanos, não são os judeus, não são aqueles homens que eu mencionei que não seguiram a Jesus, não, meus irmãos, não. Os poucos que o receberam, aqueles que o seguiram, aqueles que o serviram, é a eles que Jesus se dirige, dizendo, rogai ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Cristo, com todo o seu amor, ao dizer isso aos discípulos, estava consciente que eles sofreriam a mesma rejeição que ele sofreu e por isso Jesus os encorajou para que eles seguissem em frente e quando eles não fossem recebidos, que sacudissem o pó das casas, das cidades, das vilas, para onde eles estavam sendo enviados. Jesus também os preparou. Preparou para a perseguição, para o sofrimento, para o ódio e até para o risco de morte que eles sofreriam por causa do
evangelho. Então ele disse, ide. E disse, eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Eles não deveriam temer. Jesus disse, eu estou enviando vocês. Ninguém menos do que eu vos envio. E eles então sabiam quem os estava enviando, que é também quem os sustentaria nos momentos mais difíceis das suas vidas. Jesus estaria lá quando eles fossem enxotados, quando eles fossem escorraçados, quando eles fossem humilhados, açoitados, presos e correndo riscos de morrer. Jesus estaria com eles. Nós sabemos, meus irmãos, que todos os discípulos poderiam agir como muita gente tem feito hoje. Como? Sob o pretexto de que Deus dá conta do recado e dá mesmo. Eu vou me acomodar aqui, claro, não vai dizer isto, mas se acomoda na prática, na sua zona de conforto, esperando que Deus resolva tudo. Um milagre, transformação na vida dos perdidos. Deus vai salvar, Ele vai acrescentar à igreja. Vai mesmo, porque essa obra é de Deus, mas pessoas responsáveis não pensam assim. Cristãos responsáveis não agem assim. Eles trabalham, eles rogam a Deus porque eles estão trabalhando, então eles pedem a Deus, Senhor, manda colaboradores para a sua seara. Então eles não encruzaram os braços e disseram, bom, Jesus tem todo o poder, o Senhor pode, então por que está mandando a gente? Não, eles não fizeram isso. Por quê? Porque eram homens que receberam a Jesus, que trabalhavam já na seara, estavam em condições de orar a Deus que mandasse mais trabalhadores. Então Jesus diz, vão, eles seriam sustentados. E este é o último ponto que eu pretendo compartilhar aqui, nesses minutinhos que me restam aqui, tá bom? Então aí, a Vânia que está escrevendo para mim, por favor, coloque aí o último ponto, terceiro, a sustentação de Deus. Tá? Então lá no início nós falamos sobre a rejeição, né? Depois nós enfatizamos a aceitação, é claro, seguida aí no caso do segundo ponto, seguida de trabalho, seguida de oração. Por último, nós vamos enfatizar a questão da sustentação de Deus. Então, as dificuldades já foram mencionadas no ponto anterior sobre perseguição, sobre hostilização, sobre uma série de problemas, de dificuldades, tribulações que eles poderiam sofrer ao sair e ir adiante de Jesus. O que eu quero enfatizar e focar aqui agora no terceiro ponto tem a ver com a dependência de Deus. Obrigado mais uma vez, Vânia, e obrigado também a Lilica. Então, diante de tudo que estava por vir, Jesus deu esta recomendação. Olha aí, no versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, a ninguém saudeis pelo caminho. Então eu acredito, meus irmãos, que quando Jesus profere essas palavras, muitos de nós hoje diriam, eu não estou entendendo. O senhor pode explicar melhor isso aí? Não levar bolsa, não levar o alforge, não levar sandálias, não saudar ninguém pelo caminho. Como é que funciona isso? Bom, o que Jesus estava dizendo é que tudo que eles precisavam estava muito além dos recursos humanos. Grava isto. Eu disse que eles estavam sendo enviados sob rejeição, perseguição, sofrimento e risco de morrer. O que é que um discípulo, numa situação como essa, deve carregar? O que é que pode resolver todos aqueles problemas que estavam por vir? Os discípulos estariam em situações de impotência, de perigo extremo. E o que nós temos aqui, meus irmãos, nessas palavras de Jesus, é a garantia de quem os estava enviando, que seria também o mesmo que os sustentaria, que cuidaria de cada um deles. Então este é o ponto, esta é a questão. Jesus foi simples e claro, não levem provisões. Por quê? Porque ele era a certeza de que os seus discípulos seriam mantidos diante das mais duras situações. É o supremo pastor enviando as ovelhas para o meio de lobos. O alforje não ia resolver, não.
Qualquer coisa que eles levassem na bolsa, no alforje, não ia resolver. O dinheiro que levassem na bolsa não resolveria. É isso que eu coloquei nesse parágrafo, né? Jesus sabia que eles não precisariam de bolsa para dinheiro, de bolsa para quaisquer objetos e nem mesmo de sandálias extras. Isso pode soar muito radical para nós que vivemos nesta época tão corrida, mas é o que o Senhor sempre desejou ensinar para todos aqueles que Ele envia. É como se Ele dissesse: ponham a sua confiança inteiramente em Deus, porque Ele suprirá todas as suas necessidades. Meus irmãos, sempre foi assim, sempre será, quer nós compreendamos, quer não. Vamos começar pelo simples fato de saber quem é que nos permitiu levantar na manhã de hoje. Quem foi? Quem nos permite sair de casa e retornar seguros? Quem é? Quem é que nos livra das armadilhas que o inimigo prepara e que nós nem imaginamos que existem? Quem é que nos livra? Quem, afinal, resolve todos os nossos problemas? Alguém ousaria, entre aspas, pedir licença para Deus e tomar o seu lugar no trono? Aquele que rege o mundo, né? E todos aqueles que habitam nele, alguém ousaria falar assim: não, peraí, se eu não fizer, nada acontece. Não, se Deus não fizer, nada acontece. Não eu, não sou eu que estou no trono. Então eu acredito que, em tese, meus irmãos, ninguém vai ter a coragem de dizer assim: não, peraí, se eu não... Tem gente que fala isso, né? Mas nenhum cristão consciente chegará a esse tipo de conclusão absurda e arriscada. Se eu não fizer nada, quem é que fará? A resposta está aí. Deus vai fazer porque Ele sempre fez. É Ele que sempre faz. E é Ele que sempre fará. Então, meus irmãos, na prática, mesmo que eu acredite e diga: não é Deus é que me sustenta, Deus me deu vida hoje, Deus me guardou durante a noite. Na prática, o que nós estamos fazendo? Muita gente está fazendo hoje. Estão tendo como garantia a bolsa do seu dinheiro, a bolsa dos bens que possui, das sandálias extras que carrega. Então, que isso fique bem claro para nós, né? Que o que está em xeque aqui não é o fato de ter a bolsa com dinheiro, de ter a bolsa com equipamentos, de ter sandália, não é isso que está em xeque. O que está em xeque é a nossa confiança de que Deus é que providencia o dinheiro, os elementos que nós temos, as sandálias extras, tudo, porque a nossa vida depende em tudo de Deus. Naquela situação específica, Jesus, é claro, não levem, não levem. E olha, para muita gente hoje que está com a fé balançando para lá e para cá, eu creio que seria melhor dizer a mesma coisa: não leva. Se essas coisas estiverem atrapalhando você, te levando para longe de Deus, te distanciando do Evangelho, então eu diria para você: não leve, porque está atrapalhando a sua confiança no Senhor. Tira das coisas temporais, transitórias e passageiras a confiança. E lembre que Deus é quem está nos sustentando em tudo e a cada momento. A intranquilidade, a falta de paz, a ansiedade, a angústia diante da falta da bolsa do dinheiro, da bolsa dos bens, das sandálias extras, esta intranquilidade é que mostra a fragilidade e a fraqueza da nossa fé. Então eu quero concluir dizendo o seguinte aqui com vocês, olha. Eu comecei falando das nomeações, né? E não tem bolsa com dinheiro que vai nos ajudar a resolver e a fazer um bom trabalho. Não tem bens materiais que vão nos ajudar a conseguir avançar no reino do Senhor, no reino de Deus. Não é uma confiança voltada para o mundo e para as coisas do mundo que vão testificar a nosso favor. Não, não é. Então, diante da grandeza da seara, nós continuamos olhando aí e dos poucos trabalhadores,
nós continuamos percebendo que há pouca confiança em Deus. Eu tenho falado muito isto ultimamente. Diante da tristeza, da intranquilidade que tem consumido muitos corações, meus irmãos, diante de tudo isso que eu coloquei, pouca confiança em Deus, tristeza, confiança no mundo, não há condições para rogar a Deus por trabalhadores. Trabalhadores para quê? Para colaborarem com a minha vida apática? Não. Se eu estou engajado, se eu estou produzindo frutos, se eu estou crescendo, se eu estou desenvolvendo um trabalho que me dá cada vez mais vontade de fazer ainda mais, então eu vou rogar a Deus. Manda ajudadores, manda cooperadores. Eu preciso de ajuda, Senhor. Manda. Eu vou pedir. E eu estarei em condições favoráveis para fazer uma oração assim. Do contrário, não haverá condições para rogar a Deus o que quer que seja, a não ser que Ele tenha misericórdia e nos ajude na nossa fraqueza. Homens e mulheres corajosos, ocupados, crentes, engajados, estes sim, estes estão aptos para dizer a Deus: Senhor, manda mais cooperadores, manda mais trabalhadores para estarem ao meu lado, para obedecerem à sua boa, agradável e perfeita vontade. Manda, Senhor. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, meus irmãos, eu rogo, terminando o nosso estudo, que Deus nos ajude nesta importante tarefa, que nós nos asseguremos que nós já, diante da seara imensa e dos trabalhadores legítimos que estão diante de nós e conosco nesta milícia, que nós nos asseguremos de já haver recebido de fato Cristo no coração, que nós nos asseguremos que nós estamos mesmo trabalhando com liberalidade, com alegria, com disposição, com vontade de fazer mais. E então nós poderemos orar com muita tranquilidade: Senhor, manda trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Feche seus olhos aí e eu vou conduzir esta oração daqui, tá bom? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, os desafios têm aumentado, mundo muito grande, muita gente que não conhece o caminho da verdade. Poucos que ao longo da história se dispõem a trabalhar, porque receberam a Cristo de fato, de verdade, no coração. Poucos continuam, Senhor, dando a vida melhor de si em favor do Teu reino. Por isso, Senhor Deus, a nossa oração segue a orientação do Senhor Jesus. Manda, Senhor, manda trabalhadores para a sua seara. Tem misericórdia de nós, de cada vida, cada pessoa, cada casal, cada família que nos acompanhou nesta noite. Tem misericórdia de nós, que ainda que carreguemos os bens, ainda que nós produzamos o suficiente para receber no final, ó Deus, a retribuição pelo nosso trabalho, ainda que nós tenhamos as sandálias extras na nossa vida, ainda que tenhamos todos os recursos deste mundo, que nunca a nossa confiança seja direcionada ou esteja direcionada para eles, mas nós nos lembremos que o Senhor é tudo para nós. Nós podemos, com essas coisas que o Senhor nos empresta na vida, fazer muito para o Teu reino. Mas, ó Deus, que nós façamos o que temos realizado pensando em nós, sem perder de vista que o que nos acompanha para a eternidade é a obediência ao Teu chamado e a disposição para o Teu serviço. Tem misericórdia de nós e nos ajude. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém.
Pessoal, eu agradeço a Deus pela participação, pela presença de cada um de vocês, as famílias, casais que entraram aí. E peço desculpas porque hoje, sozinho aqui, não é? Então eu tive que me virar nos 30, eu não tinha planejado assim não. Mas tudo bem, chegamos ao final, orem por nós e nós estaremos aqui orando também por vocês aí. Eu vou entrar aqui na página para ver os irmãos que estão aí. Então a Lilica está dizendo amém, a Marisete, a Gabi, o Macedo, e tem mais gente aí que não aparece. Agora sim, a Elizabeth, a Marisete, que eu já falei, não é? Então, boa noite para todos vocês, ao Noel, a Joaninha, a Gabi, todos esses irmãos e irmãs queridos que têm nos acompanhado sistematicamente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E olha, se Deus quiser, domingo nós estaremos de volta pela manhã, às 9 da manhã. Claudemir, louvado seja Deus e Ele abençoe a cada um de vocês e os fortaleça. Vamos trabalhar, gente. E enquanto nós trabalhamos, vamos orar. E vamos dizer, manda, Senhor, manda trabalhadores para a sua seara. Beijo no coração e até breve, se Deus quiser, meus irmãos.